Olá, alunos, alunas, professor Pedro Paiva aqui com vocês em nossa disciplina de matemática, ok? Então, a gente hoje vai iniciar um novo caminhar, a gente vai estar revisando sobre as operações básicas da matemática, ok? Então, como vocês já conhecem, a gente vai ter a adição, a subtração, a divisão e a multiplicação. Então, a gente vai ter 4 tipos de operação, que é o pilar da matemática, que a gente precisa ter domínio delas para que todo o restante da matemática flua um pouco melhor, ok? Então, a gente sabe que a matemática pode ser um pouquinho complicada em alguns momentos, mas se a gente se a gente tiver domínio dessas operações básicas, a fluidez vai ser um pouco melhor, beleza? Então, a gente hoje vai dar início vendo um pouco sobre a adição, ok? Uma das primeiras, digamos que a base das 4 operações seria a adição. A gente vai ter aí uma subtração, multiplicação e a divisão, ok? Então, a gente vai iniciar hoje com a adição. Vamos dar uma passadinha nas propriedades, vamos ver alguns exemplos e, posteriormente, a gente vai desenvolver alguma atividade sobre a temática, beleza? Então, a adição, ela vai se consolidar com o processo de adicionar números a outros. Então, eu tenho algo e quero adicionar mais. Então, isso vai se consolidar como uma adição, ok? Então, a gente também conhece popularmente como soma. Então, tanto faz a gente chamar de adição ou soma, o processo é o mesmo, ok? Por nomenclatura, a gente utiliza primeiramente adição. Então, por questão de nomenclatura, eu peço que a gente utilize como adição o termo, ok? Mas quem já utiliza como soma, tudo bem, também está certo, ok? Então, gente, a gente vai ver aqui um exemplo que trata sobre a adição e a gente vai ver alguns termos dentro da própria adição. Então, a gente vai ter em uma adição, como vocês podem perceber, aqui no nosso documento, ó, 6 mais 2 igual 8, ok? Então, isso é uma adição. E a gente vai ter, dentro dessa adição, alguns termos, ok? Então, gente, esse primeiro termo, o 6, e esse segundo termo, o 2, são conhecidos como parcela. Então, por exemplo, se eu falo 27 mais 47, o 27 e o 47 vão ser parcelas, serão conhecidos como parcelas, ok? E aquele resultado que eu encontrar naquelas duas parcelas, ou demais parcelas, serão conhecidos como soma ou total, ok? Então, o que eu encontro daquela adição vai se chamar soma ou total, ou também resultado, ok? Em nomenclatura oficial seria soma ou total, mas também podemos utilizar resultado, ok? Então, gente, em relação às propriedades da adição, a gente vai ter 4, ok? A gente vai aqui dar uma passada em cada uma delas e ver o conceito e ver um exemplo, ok?
Então, as propriedades da adição, a gente vai ter como primeira, esse aqui, ó, elemento neutro. Pronto, elemento neutro. Então, a gente vai ter como elemento neutro o zero. Ou seja, qualquer número que eu vá somar a zero, o resultado é o próprio número. Então, aqui nesse exemplo, a gente vai ter 6 mais 0. 6 mais 0 vai dar 0. Então, eu posso somar qualquer número a 0, né? Posso adicionar qualquer número a 0, que o resultado é aquele número inicial. Então, se eu somar 1.500 mais 0, resultado é 1.500, ok? Então, qualquer número que eu adicione ao 0, o resultado vai ser aquele próprio número, certo? Então, a gente vai ter como próxima propriedade, né, a propriedade comutativa, ok? Então, aqui, nessa propriedade comutativa, o que acontece? Né? Aqui é o termo comutatividade, ok? Mas também podemos chamar de comutativa. Então, aqui é a nomenclatura, beleza? Nomenclatura é comutatividade, mas também chamamos de comutativa. Então, nessa propriedade, a ordem de duas parcelas não altera o resultado. Como assim? Vamos aqui dar uma olhadinha nisso. Nesses dois exemplos, a gente vai ter aqui, ó, dois números, né, duas parcelas. Só que tanto faz aquele número, aquelas parcelas virem em uma ordem ou em outra, a gente vai ter o mesmo resultado. Então, aqui no exemplo, a gente tem 8 mais 2 igual a 10, assim como 2 mais 8 é igual a 10. Ou seja, não importa como eu coloque aquelas minhas parcelas, em qual ordem, se os números são os mesmos, o resultado vai ser o mesmo. Então, se eu coloco 7 mais 3 é igual a 10. Se eu coloco 3 mais 7, também vai ser igual a 10. Ok? Vamos dar aqui mais um passo em relação à terceira propriedade, que é a propriedade associatividade, ok? Então, a associativa, beleza? Então, a propriedade associativa é o seguinte: a ordem de mais de duas parcelas também não altera o resultado, mas é necessário considerar a regra do uso dos parênteses, que significa que se deve iniciar a adição a partir do que está dentro deles, beleza? Então, eu posso ter os mesmos termos dentro de uma adição, só que os parênteses, eles podem mudar o local que está presente, como a gente pode ver nesse exemplo. Só que a mudança do local de onde estão os parênteses não vai influenciar em mudança lá do resultado final, lá do total. Beleza? Só que tem que ver que, primeiramente, a gente resolve o que vai estar dentro do próprio parêntese. Beleza? Então, a gente pode ver nesses dois exemplos, a gente vai ter 8 mais, entre parênteses, 2 mais 1. Resolve primeiramente o 2 mais 1 e, posteriormente, adiciona o 8, que vai dar 11. No outro exemplo, eu tenho entre parênteses o 8 mais 2 e fora eu tenho o mais 1. Primeiro resolvo o 8 mais 2, que vai dar 10, e posteriormente adiciono o 1, que vai dar 11. Ou seja, vocês podem conferir que o local que o parênteses está é diferente, ok? Mas o resultado é o mesmo. E por último, a gente vai falar dos números negativos e positivos, ok? Então, os números positivos e negativos
podem ser somados, mas existem algumas regras que devem ser consideradas, beleza? Quando os números possuem sinais diferentes, né, ou seja, negativos e positivos, o resultado acompanhará o sinal do número maior. Então, guardar isso na mente. Podem ser somados, mas acompanha o sinal do número maior. A gente vai ver aqui 2 exemplos que a gente vai ter um resultado diferente. O número em si vai ser o mesmo do resultado, né, do total, só que o sinal vai ser diferente, beleza? Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho aqui, ó, entre parênteses, menos 3 mais 4. Somou, ok? E o sinal que do resultado, que foi 1, acompanhou o do mais 4. Então, ficou mais 1, positivo. Já no caso de 2 números negativos, o resultado também será negativo. Então, aqui nesse exemplo, a gente vai ter o quê? 2 números entre parênteses, 2 números negativos. Então, eu tenho aqui, ó, menos 8 mais, e entre parênteses, novamente, o menos 7. E o resultado é menos 1, ok? Também é outra regrinha que a gente tem que seguir, beleza? Então, em termos de propriedades, são essas, ok? Então, a gente vai ter, né, de modo geral, 4 propriedades dentro da adição: elemento neutro, a propriedade comutativa, a associativa e os números negativos e positivos. A gente tem que ter domínio deles para que a gente possa fluir bem o processo de adição. Então, a gente vai ver aqui exemplos de como fazer esse processo, beleza? Então, eu tenho, gente, pronto, eu tenho aqui, ó, exemplos de com um número, com 2 números, com 3 números e com 4 números. Bem aqui eu parei. A gente vai ver como faz cada um deles. Então, 4 mais 3 igual a 7. O primeiro passo é montar aqui, ó, montar a minha estrutura de como fazer a soma. Então, eu coloco 4 mais 3 igual a 7. Então, a gente tem 4, adiciona 3, fica, ó, 5, 6 e 7. Então, aqui é o meu resultado, 7. No outro exemplo, eu tenho 34 mais 23 igual a 57. Então, eu vim para cá, ó, 34, 23, sinalzinho de mais, passei aqui minha linha e fiz lá o processo de soma. Então, 4 mais 3 dá 7, 3 mais 2 dá 5, beleza? E no último, no nosso terceiro exemplo, eu tenho 178 mais 143, que vai ser igual a 321. Vamos lá, ver como é que funciona esse. Então, eu tenho aqui, já estruturei os dois, ok? Então, o 8 mais 3 vai dar 11. Nesse caso, eu deixo bem aqui apenas 1 e vou subir o outro 1 desse número 11. Beleza? Deixa bem aqui em cima guardadinho para utilizar na outra soma. Então, 7 mais 4 também dá 11. Só que eu tenho lá em cima, ó. 11 com 1 dá 12. Eu deixo o 2, vou levar o 1 e deixar lá em cima guardando. Então, 1 com mais 1, 2. Com mais 1, 3. 321. E no nosso último exemplo, eu tenho 4.146 mais 1.876, que vai ser igual a 6.022. Aqui eu quero chamar atenção para que a gente lembre de sempre que for fazer a soma, começar pelo ladinho aqui, ó. A gente tem que iniciar sempre por aqui. Então, primeiro eu faço as unidades, ok? Quando eu fiz lá a unidade, eu pego, vou para as dezenas, beleza? Depois das dezenas, eu vou dar um passo e vou lá para as centenas. E por último é que eu somo o milhar, ok? Então, eu inicio aqui, ó, unidade,
dezena, centena, milhar. Ok? Então, como é que se deu aqui o processo? 6 mais 6 deu 12, deixei o 2 e levei o 1. 4 mais 7 dá 11, com mais 1, 12, deixo o 2 e levo o 1. O 1 mais 8, 9, com mais 1, 10, deixo o 0 e levo o 1. 4 mais 1, 5, com mais 1, 6. Beleza? Então, eu encontrei todos os resultados após estruturar e entender como funciona o processo de adição, certo? Então, gente, pode parecer simples, a gente tem que ter todo esse domínio, ok? Quem já tem domínio, excelente. Quem não tem, está em tempo de aprender, ok? A gente está constantemente em evolução e a gente aprende toda hora, ok? Então, gente, qualquer dúvida, podem deixar comentários aí no vídeo. Se não gostou do vídeo, beleza, pode dar aquele joinha para baixo, mas se gostou, deixa o joinha. Também se inscreve no canal e a gente vai continuar nesse processo de revisar as operações, ok? Então, gente, um abraço e a gente vai se ver posteriormente em mais videoaulas.